famílias fortes, sociedade forte. E eu quero convidar agora o doutor Antônio Jorge Pereira Júnior, ele que é doutor, mestre e bacharel pela USP, professor do programa de pós-graduação em Direito da Unifor, e também a doutora Regina Beatriz, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, que estarão conosco agora brilhantando, concluindo aí esse evento maravilhoso, Famílias Fortes, Sociedades Fortes. Doutor Antônio, doutora Regina, eu quero agradecê-los por estar conosco, por participar conosco. Primeiro, doutor Antônio, dizer que, além da nossa amizade aí que adquirimos ao longo dos anos, o senhor já esteve várias vezes conosco aqui também, dizer que estivemos unidos em oração pela sua saúde e pela sua vida, e muito feliz de estar com você hoje aqui também, viu? Primeiro, a nossa gratidão. E a doutora Regina, da mesma forma, está a tarde toda aí conosco, aguardando esse momento. Muito obrigado, viu, doutora Regina? Eu quero convidar também o Francisco Garcia, que, apesar de ter o meu sobrenome, não é meu parente, tá? Mas é meu chefe de gabinete, o Francisco. E o Francisco vai dar a sequência aqui também no debate. Eu estou há 3h20 aqui. E eu preciso acompanhar agora a minha esposa. Vou continuar antenado aqui com tudo que vocês estão falando, tá? Acompanhando ao vivo. Mas eu vou ter que me deslocar, então no carro não vai ter como estar dirigindo e estar acompanhando vocês. Mas vou estar ouvindo tudo e o Francisco vai concluir esse momento aqui, porque eu preciso acompanhar a minha esposa aí junto à consulta médica. E seria incoerente também da minha parte, depois da fala da Letícia e da Amanda aqui, né, eu também não conciliar a minha família aqui agora nesse momento. Família e trabalho, né? Conciliação, família e trabalho. Mas eu agradeço de coração, doutor Antônio Jorge, doutora Regina, por estarem conosco, por abrilhantarem esse evento, Famílias Fortes, Sociedades Fortes. E agradeço ao Francisco também. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para vocês e tenhamos uma tarde maravilhosa aí, concluindo esse momento da tarde. E à noite, nós retornamos às 19 horas com deputados estaduais, deputado distrital, prefeitos e vereadores, concluindo esse grande dia de eventos aqui, Famílias Fortes, Sociedades Fortes. Um abraço aí para todos e nós já vamos iniciar ouvindo o doutor Antônio Jorge, tá, doutor Antônio? Vamos lá. Muito bem. Então, estão me ouvindo bem? Desculpa, sim, agora sim. Maravilha. Seja bem-vindo, Antônio Jorge. Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito o convite realizado. É sempre satisfação estar com o deputado Diego Garcia, com toda essa equipe maravilhosa que trabalha em prol da família na nossa Câmara Federal, né? E a partir daí para todo o Congresso Nacional. Uma satisfação imensa ao lado da minha diretora, presidente, doutora Regina Beatriz Tavares. Trabalhamos em vários projetos juntos, fazemos parte da DEFAS, ela é a fundadora, a grande idealizadora dessa instituição que hoje, não fosse ela, o nosso direito de família já estaria muito longe da família, mais longe ainda. Então, é uma satisfação estar com a professora Regina nessa mesa também, com o Francisco também. Bom, eu tentarei fazer algumas considerações brevemente, porque interessa muito mais, eu acho, ouvir a professora Regina, tá? Então, e daqui a pouquinho também, a minha universidade está me requisitando a presença para uma reunião lá dos professores do mestrado. Estou com a corda no pescoço com a minha chefa me puxando lá. Mas eu queria fazer um comentário rápido sobre essa necessária fusão das políticas públicas voltadas para a criança, adolescente e família. A Constituição Federal tem 2 artigos muito fortes, que, aliás, não tem escrita igual, né? O 226, que fala da especial proteção da família, o 227 fala da prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente, né, e vincula a família, o Estado e a sociedade nessa tarefa. Então, o que eu ia comentar um pouquinho é que o papel nosso, enquanto membros da academia, no meu caso, né, professor, pesquisador, a doutora Regina também, pesquisadora, o papel do legislativo é exatamente colocar a mente para pensar e criar as alternativas legais que são oportunas e necessárias para poder atender uma demanda
né, dos direitos fundamentais das pessoas e a melhoria da situação de vida de cada um. Então, nesse contexto, a gente percebe o quê? Muita gente foi desfazendo a legislação boa de família para acomodar outras situações que não deveriam dentro dela se encaixar, senão que talvez tivesse ter criado outras categorias ao invés de mexer naquelas que são tradicionalmente cumprem uma função social relevantíssima no direito de família. Bom, esse mesmo raciocínio de se criar institutos jurídicos adequados àquela situação sem prejudicar outras, o que eu queria comentar aqui. Então, políticas públicas de criança e adolescente, elas podem ser muito mais audaciosas, juntamente com políticas públicas de família, e trabalhar em conjunto, né, para poder fazer essa perfeita harmonização do 226 e 227. Tá? Então, uma ideia é comentar algumas iniciativas que eu penso que uma casa legislativa, penso o deputado Diego Garcia, né, poderiam talvez levar adiante, levar à frente, né, algumas ideias concretas. Né? E aqui na Unifor, eu dizia, enquanto pesquisador, orientador de mestres e doutores, incentivar pessoas a pensarem também essas soluções. Não é? Então, por exemplo, vou comentar algumas para ficar mais fácil entender o que eu quero dizer. Né? Então, a gente percebe hoje, né, matéria, por exemplo, de adoção, né, se a ideia é facilitar o direito fundamental da convivência familiar, a nossa legislação de matéria de adoção, que não é ruim, poderia ser melhor ainda. Né? Um ponto concreto que aqui na Unifor já foram feitos 2 trabalhos, já foram apresentados trabalhos no exterior, a partir daqui também, falando do Brasil, adoção in tutto personae. Ou seja, que deveria talvez mudar um pequeno tópico na nossa legislação e permitir que houvesse, de fato, a adoção in tutto personae. Né? Seria até um modo de conseguir, eventualmente, ultrapassar, né, essa marca tão grande que há, chamada adoção brasileira, que acaba sendo ilícita. Né? Então, permitir que uma pessoa que queira dar em adoção, se ela souber quem estaria colocando aquele seu filho, sob cuidado de quem, seria um estímulo muito maior para que essa pessoa pudesse dar aquele filho a quem ama, né, um tipo de assistência, de ajuda, né, de educação mais qualificada. Né? Esse é um dos tópicos, por exemplo, que eu acho que pode ser aperfeiçoado. Né? Outro caso também nesse sentido, né? Aqui na Universidade de Fortaleza, vamos fazer um trabalho agora, acolhimento familiar. Há um programa aqui da cidade de Fortaleza muito bom, né? Mas a gente sabe que a lei veda aquela pessoa que acolhe, por exemplo, ela não pode adotar a criança, ela está proibida. O que acontece? Um fenômeno não só daqui, imagino de São Paulo, de Brasília também, há muitos jovens, adolescentes que estão retidos, que permanecem em situações de abrigo, e não há quem os adote, porque a partir de certa idade, perde-se o interesse do adotante. Não é? Então não faria sentido a lei manter essa vedação de quem? Acolhendo adolescentes, né, para poder dar-lhes a experiência da convivência familiar, fique vetado de adotar. Então, outra proposta concreta, Francisco, acho que vale a pena levar adiante isso, é que nessa legislação específica do acolhimento, se permitisse que a família acolhedora do adolescente, ou a partir de certa idade, pudesse, desejando, adotar. E por que não? Vejo que a maioria vai na mesma lógica da adoção in tutto personae, já se conhece, pelo menos conhece alguma pessoa a quem se pode confiar, né? Ou se conhece já uma sócio-afetividade criada. Então, a legislação que quis, de certa forma, proteger, para que as pessoas não furassem a fila do cadastro da adoção, acabou, sem perceber, prejudicando o melhor interesse da criança. Então, a gente tem, enquanto legisladores, que ajustar a lei para voltar ao melhor interesse da criança. Então, acho que é interessante aquela família acolhedora, portanto, que merece uma especial proteção, aquela família também, e é a prioridade absoluta do direito da criança e adolescente. Então, eu tenho que alterar, repensar tópico da legislação que proíbe a adoção, no caso aí, de famílias acolhedoras para adolescentes que estão em abrigos. Porque, infelizmente, o que acontece, aqui no Ceará é muito comum isso, é que ficam até os 18 anos e não tem nenhum tipo de conexão contra a família. Né? Então, se impede. Então, querendo ajudar, acaba se prejudicando. Não é? Outro tipo, né, de matéria que me parece que tem essa fusão do direito da criança e do adolescente, direito de família, e é importante. Né? A professora Regina Beatriz trabalhou bastante no mestrado dela, doutorado, nessa parte ligada também ao casamento, questão do vínculo também, né, até da fidelidade, etc. Agora, havia no passado uma figura chamada curador do vínculo, que era uma tentativa de tentar resguardar, não, professora Regina Beatriz, que aquele casal pudesse eventualmente se refazer, né, na sua relação. Agora, uma coisa que hoje teria que ser pensado, mais curador de vínculo, era um curador de relação, para estabelecer parâmetros naqueles que se separam e têm filhos. Não existe isso hoje. Então, é sempre uma briga constante, permanente, não há um tipo de assessoria técnica que se dá desde o judiciário para favorecer que haja um tipo de intercâmbio de comunicação entre aqueles pais, agora separados, que nem sempre têm uma boa relação.
Então, se pensava no passado, claro, no vínculo em si, no próprio casamento enquanto tal, agora hoje eu acho que tem que dar um passo além, e pensar no vínculo não tanto da relação matrimonial, senão da relação entre eles, mas pensando na criança, né? Então, pensar uma figura que pudesse também estar presente dentro da nossa legislação, e que está trabalhando dentro do judiciário, para facilitar que houvesse algum tipo de pensamento, de comprometimento daqueles que são os pais que se separam, pensando no bem do filho, por exemplo. Aqui também, na Universidade de Fortaleza, uma aluna defendeu uma dissertação, que pude orientá-la, sobre a teoria do menor maduro, e achei muito interessante também. E vou falar dela e da aplicação dela, que também merece ser matéria, me parece, levada à lei de referenda também. Do que se trata aí, no caso? Uma juíza de Rondônia, em um caso concreto, né, em que havia ali uma moça com menos de 14 anos, teve relação com um rapaz, não é? E no caso, ela entendeu que, depois da moça ter menos de 14 anos, não havia, ela entendeu, não havia como fazer a presunção, iure et de iure, a lei impõe a presunção de estupro, naquele caso, né? Pela maturidade da criança, não da criança, perdão, do adolescente, né? E porque eu também era um jovem. Então ela percebeu que na situação dos dois tinham namorado, tiveram relação, a família dela não gostou, acusou de estupro o rapaz, e a juíza percebia que era um contexto social de vingança, né? Não havia uma preocupação efetiva para poder, digamos assim, colocar um criminoso na cadeia, ou colocar, no caso, se é um adolescente, de socioeducativa, né, de restrição da liberdade, né? Não havia esse conteúdo. E essa magistrada usou essa teoria do menor maduro, a teoria americana, né, em que analisa certas situações e pode também ela própria reverter em favor do adolescente, que foi nesse caso também, né? Então ela entendeu que não havia ali um abuso concreto, do modo como aconteceu. Então, é um tipo de ideia que a academia pode propiciar também, que pode facilitar amanhã uma aplicação mais realista ao direito, né, ou do direito, né? Situações outras que hoje, infelizmente, são situações mais corriqueiras, essas, né, que acaba acontecendo, que depois gera uma tragédia familiar. Então, aquele rapaz, por vingança, poderia ser acusado, tirar sua liberdade. E aquela moça que namorava com ele há 3 anos, desde que ela tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade, ele tinha 12, 13, né? Então, ou seja, é uma história muito mais, assim, digamos assim, de cunho cotidiano do que do cunho criminoso, né? Então, tem as incongruências da lei que precisa ter sempre temperada também no caso. Tive a oportunidade de fazer um trabalho também, publicar no Brasil, fora do Brasil, e precisa ter uma legislação concreta também, Francisco. Eu penso, a gente tem todo um cuidado para tutelar a criança, vamos lá, contra a pornografia na televisão ou na internet. Mas se for o shopping center, a pornografia está exposta, né? Se for os ambientes, as praças públicas, está tudo exposto também. Ou seja, a lógica prevista na Constituição, no 227, prioridade absoluta, deve orientar que os ambientes públicos, onde há circulação de criança e adolescente, sejam pautados pelas necessidades formativas desse público, né? Então a gente cria uma sociedade esquizofrênica e hipócrita, em que eu consigo, entre aspas, simular certas restrições em alguns ambientes menores, mas sendo que os pais saiam, os adultos, com essas crianças em outras atmosferas públicas, tudo aquilo que está sendo, digamos assim, contido para que ela não seja estimulada naquela matéria, é exposto para ela de uma vez só, né? Então, também, é preciso que haja um pensamento sobre os ambientes públicos, aquilo que é exposto a partir da prioridade da criança e adolescente. Até para evitar o constrangimento de pais que saem, de fato, para passear com seus filhos, muitas vezes nesses ambientes, e depois vem coisas constrangedoras também, tá? Nesses lugares também. Então, acho que é um dos casos também, que a prioridade absoluta da criança está vinculada à especial proteção à família. Até porque toda a lógica, de certa forma, da tutela da família, se a gente for notar, a Regina está aqui para confirmar, a gente nota que a Constituição do Brasil, ela trabalhava, né, a família a partir do casamento, da união estável e da filiação. Agora, o casamento e a união estável, no caso da Constituição brasileira, pressupõe diferença de sexo. O STF criou uma nova figura, né? Mas ele não estava entre o homem e a mulher, né? E o casamento entre o homem e a mulher. E a perspectiva de tutela que havia se dava, portanto, da possibilidade da própria procriação. Por isso que a conjugalidade que há entre essa dupla, o homem e a mulher, é que acaba sendo importante dentro da própria conceituação do casamento e da união estável. E é por isso que, como não há conjugalidade na união homoafetiva, não seria esse o instituto adequado para poder tratá-lo, senão outro a ser criado. Como também tive a oportunidade de trabalhar com o deputado Diego Garcia, aquela ideia, né, da união vital, ou o pacto vital, que será uma instituição que as pessoas serão reconhecidas pelo Estado, um vínculo de interdependência entre elas, de solidariedade, de eventual efeitos previdenciários, até sucessórios, mas que se dá não pela conjugalidade, senão pela solidariedade convivencial, que pode estar entre pessoas do mesmo sexo diferente, né, entre amigos, entre irmãos, porque não há o foco específico
na diferenciação de sexos aí, e nem na realização de uma relação sexual também, né? E, de certa forma, não há como negar que, sociologicamente falando, antropologicamente falando, o conceito de casamento não estável pressupõe essa conjugalidade. Então, nesse sentido aqui, né, também, né, essa própria ideia do pacto vital, né, seria um modo de avançarmos, né, aí também no Congresso Nacional, criar essa instituição para preservar a ideia de origem, a ideia substancial do casamento da união estável, né? E, ao mesmo tempo, seria a instituição mais democrática ainda, porque ela vai reconhecer essa interdependência e gerar efeito jurídico de tutela e proteção, independentemente da orientação sexual. Então, aquelas pessoas que hoje estão à deriva, apesar de conviverem, né, duas irmãs, né, dois amigos que não são homossexuais, por exemplo, estão à deriva hoje, não tem nenhuma assistência do Estado que possa ajudá-los, uma previdência, né, entre eles, criada ali uma dependência, né? E, portanto, a legislação também seria importante. Bom, um outro assunto eu vou falar, acho que já indo para a conclusão, são só ideias que eu achava que era interessante nessa tarde, famílias fortes, né, sociedades fortes, modos de fortalecer a família, nesse caso, né? Que até isso, é dar também aquelas outras situações paralelas à família, a atenção jurídica que elas merecem, sem confundi-las com tais. São sociedades convivenciais ou situações convivenciais de natureza não familiar, no mesmo ponto de vista, ou não conjugal, poderia ser usado esse termo também. Por isso merece uma tutela diferenciada, né? Então, no caso, eu trabalhei também junto ao CNJ, né, na avaliação de como que os magistrados do Brasil inteiro estavam vivenciando, né, a aplicação da Lei 3.431, que fala do tratamento da criança durante o processo investigatório que foi vítima ou testemunha de violência, né? E ali se falava, em toda essa matéria, da violência institucional que o próprio judiciário pode cometer contra a criança. E aqui, né, Francisco, eu chamo a atenção a isso, que acho que é um termo, essa violência institucional que o Estado pode cometer, pode ser trabalhado para criar outras leis de tutela contra abusos de autoridades civis em matéria de educação da criança e adolescente. Ok? Por exemplo, a ideologia de gênero, quando é dada a despeito da lei proibi-la. Então, pensar em configurar, talvez até, eventualmente, não sei se pode chegar nesse nível, mas até um tipo. Pode ser tipo penal, né, ou criar até uma ideia de um dano civil, se for o caso, né, ou violência institucional, né? Então, eu acho que é interessante pensar também nisso. Nesse caso da lei 3.431, o que acontece? O interrogatório que era feito à criança revitimizava aquela criança. O juiz perguntava, fazia a pergunta de tal forma que a criança era induzida a responder que sim, que tinha feito, etc. E ao puxar da criança, na sua memória, e ao fazer esse tipo de interrogatório intimidatório, a criança era novamente ferida e sofria novamente os efeitos da violência sexual que ela sofreu um dia. Então, essa lei é espetacular, ela fala sobre isso, ela estabelece protocolos concretos, ela criminaliza também atitudes de quem não obedece o que ela previu e cria protocolos. Então, ela pode servir de inspiração, Francisco, também, para pensar em outras situações de violência institucional contra a criança e adolescente, que acaba sendo também violência contra a família. Nenhum pai, nenhuma mãe hoje querem que seu filho seja submetido a certos conteúdos. A nossa palestrante anterior, a Iona, falava disso, né? Meu filho na escola recebeu um conteúdo que era totalmente inadequado àquilo que eu queria. Isso é uma violência institucional. Então, é importante criar mecanismos jurídicos de tutela para fortalecer a família forte, que a gente falava aqui, tá? Bom, então, outro tema, por fim, que vou só citá-lo, que aqui também em Fortaleza foi desenvolvida uma citação de mestrado, foi publicado, é o homeschooling, que a gente sabe que já está sendo trabalhado, que também é fortalecimento dos pais, nesse sentido, de quererem buscar educação para o filho, que reputam mais importante, que eles próprios vão trabalhar com isso. Eu não vejo como dizer que não tem a pátria o poder mais exercitado que quando o próprio pai e mãe se envolvem diretamente com a educação do filho. Não é o desejo de muitos, nem de todos, e nem é a condição que todos possam fazê-lo. Agora, quem o quer, quem o deseja, que o Estado apoie de fato. E eu vejo que ainda está muito lento esse processo, me parece, ainda que esteja o governo tentando preparar, né, essa legislação, né? Então, me parece também que para fortalecer a família tem que ser, essa temática tem que andar também mais rápido, né? Bom, eu acho que era só comentar alguns tópicos, lembrando que tudo isso começa nessa conexão imediata, 226, 227, eu tenho que pensar na família, eu tenho que pensar na criança e adolescente, né? Tenho que pensar em criar mecanismos de tutela, né? Mecanismos de proteção, talvez, de outras entidades que não são familiares, para proteger as entidades familiares também. Ter essa abertura, né? E na academia, nós temos essa chance de pensar criativamente. E o legislador também tem a oportunidade de criar, com a sua mente, né, com as suas propostas, algo que ainda não está previsto no sistema, né? Então, eu agradeço, né, peço perdão se passei um pouco do tempo, quero ver a professora Regina também agora, que tem um tema, assim, importantíssimo para falar conosco aqui. A gente está acompanhando aqui toda uma batalha dela junto ao STF. Muito obrigado.
Muito obrigado, Antônio Jorge. A gente já sempre tem essas conversas, né? Eu acho que a gente já tem esse trabalho já há um tempo. Né? O doutor Antônio Jorge ajudou a gente em alguns trabalhos anteriores, né? Principalmente a questão do Estatuto da Família também.